Seja bem-vindo a mais um vídeo desse incrível canal. Eu sou o Alexandre e no vídeo de hoje, como você já deve ter visto aí no título, eu vou te ensinar 5 maneiras diferentes de alinhar uma div ou um elemento, né? Seja o que você preferir, você consegue alinhar qualquer coisa com CSS. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para mostrar para vocês as maneiras, né, as variadas maneiras que nós podemos fazer isso utilizando CSS, eu criei aqui uma estrutura básica, bem simplesinha mesmo. A única coisa que tem aqui é um container na parte do body, e dentro desse container a gente vai ter o shield, que por enquanto ele está assumindo o valor de um botão. E eu tenho um stylezinho aqui no head, com algumas estilizações bem simples. Então, só estipulei aqui o tamanho, a cor para vocês poderem ver aí, né, enxergar direito. E, bom, bora explicar aqui algumas maneiras diferentes que nós podemos estar alinhando esse shield, né? A maneira mais simples que você pode estar trabalhando para fazer esses alinhamentos é o famoso text align. O text align, se eu colocar aqui, ele vai estar alinhando aqui na horizontal, né, esse botão. Só que ele tem uma particularidade. Qual que é essa particularidade? Ele só vai estar funcionando aí se o componente que você estiver querendo alinhar for um botão ou se ele for apenas um texto. Então, se eu comentar isso aqui, colocar apenas um text aqui fora, ele também vai estar aplicando. Porém, se esse botão ele fosse uma div, então posso colocar aqui div e div aqui também, ele teoricamente está alinhando só o texto, porque essa div no primeiro momento ela ocupa o máximo de tamanho que ela pode, né? Então eu poderia vir aqui e colocar um width 100%, quer dizer, width 100 pixels, e daí você vai ver que na realidade, com outros elementos além do button e só de textos, ele não consegue aplicar esse alinhamento aí na horizontal. Então, especificamente, você só consegue usar o text align com botões e com textos, né? Por isso que o nome dessa propriedade é text align, porque ela vai, teoricamente, aí funcionar mais para textos. Seguindo aqui, outra propriedade que nós podemos estar citando, a melhor maneira, na minha opinião, de trabalhar com alinhamento de qualquer coisa é o display flex. Então eu vou aqui estipular um tamanho, né, para minha div, assumindo aqui 100 pixels. E aí como que funciona? Para mim usar o display flexível, display flex, eu só preciso dizer que o meu container ele vai ser do tipo flexível, né? Ele vai ter esse display flexível. Esqueci aqui de colocar um height também. Ele vai ter aqui o display flexível. E a partir do momento que eu quero já começar a trabalhar com alinhamentos, eu apenas preciso dizer para ele que ele vai alinhar os itens, né? Então, align itens ao centro. Esse align itens, no primeiro momento, ele vai estar alinhando os itens aí na vertical. Então, se eu salvar aqui, ele teve esse alinhamento vertical. Agora, vamos supor que você deseja alinhar também na horizontal, para ele ficar totalmente centralizado ali no quadrado. Você só precisa usar aqui um Justify Content Center também. E aí ele também faz todo esse alinhamento. Se eu quiser só alinhar na horizontal, sem usar a vertical, eu apenas uso o Justify Content e ele vai estar me alinhando aí apenas na horizontal. Então, você pode ver que com o Display Flex você tem total controle aí do seu componente filho e você consegue manipular ele da maneira que você quiser. Por isso, na minha opinião, o Display Flex é a melhor abordagem de qualquer outras abordagens que eu vou mostrar aqui para você. Bom, vale lembrar que essa ordem, né, de alinhamento do Display Flex, ele só está funcionando dessa forma com o Justify Content para horizontal e o Align Itens para vertical,
porque a direção do meu display, ele tá como padrão, né? Que é a direção de linha. Então, eu posso vir aqui para testar isso no Flex Direction, que é a direção do display flex, e ele, por default, ele sempre vem como row, que é essa opção aqui. Mas, por exemplo, se eu boto um column, ele vai inverter os eixos. Então, o Justify Content, ao invés de alinhar a horizontal, ele vai começar a alinhar a vertical, e, consequentemente, o Align Items vai começar a alinhar a horizontal. Então, eu posso testar aqui, e a gente viu que inverteu o eixo. Então, é mais uma dica aí para você ficar atento, né? Às vezes, você cai numa situação que você precisa saber disso. E se você quer aprender um pouco mais sobre Display Flex, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando todas as propriedades. Então, vai lá dar uma conferida se você tiver interesse. Uma outra abordagem que eu também gosto de estar utilizando aí é o Display Grid. Então, uma coisa bem interessante é que se a gente utiliza o Display Grid aqui, por exemplo, Display Grid, nós conseguimos utilizar as mesmas propriedades do Display Flex. Por exemplo, o Justify Content e o Align Items. Então, essas duas propriedades, a gente pode utilizar com o Display Grid também. Só que o Display Grid ele tem uma particularidade, que é uma propriedade chamada Place Items. Place Items. E ela vai jogar totalmente de uma vez só dos elementos lá no centro. Então já é como se fosse um atalho aí, né? Em vez de eu ficar setando duas propriedades, eu posso simplesmente jogar um Display Grid, Place Item Center e já está tudo alinhado. Outra maneira bem interessante que a gente pode estar alinhando, né, o nosso componente filho em relação ao componente pai é utilizando a abordagem do Display Block. Então eu posso vir aqui e ao invés de eu setar um display para o meu container, dessa vez eu vou estar setando um display aqui para o meu filho. Então eu posso, por exemplo, dar um Display Block. No primeiro momento não vai mudar nada, a única coisa que o Display Block vai fazer aqui é que se eu tivesse um outro componente aqui na lateral ou ocupando ali o mesmo espaço, ele iria deixar exclusivamente essa primeira linha, né? Essa primeira linha imaginária exclusiva para esse filho, porque o display dele está bloqueado ali, né? Block. E a partir do momento que a gente utiliza essa abordagem de Display Block, eu posso utilizar aqui uma margem. Eu posso utilizar aqui uma margem alto. E aí ele vai automaticamente calcular, né, os espaços entre a margem direita e a margem esquerda, totalizando ali ao centro. Então, uma maneira bem rápida e também simples de você estar alinhando um elemento na horizontal. Agora, vamos supor que você deseja alinhar o seu componente filho não em comparação ao container, mas vamos supor que você quer alinhar ele no centro da tela, independente do tamanho dela. Bom, a gente tem um truque, né? Vamos chamar assim, que é utilizando o position. Então, no primeiro momento, esse posicionamento do componente filho, ele sempre vai estar em relação ao componente pai. Só que utilizando o position absolute, ele vai sair do escopo dele, né? Então ele vai ficar absoluto ali na tela, vai ficar livre do espaço, né? Da limitação que o componente pai entrega para ele. Só que no primeiro momento, utilizando o position absolute, ele não vai mudar nada. E para a gente poder alinhar centralizado na tela, né? E não mais em comparação ao container, eu posso utilizar, por exemplo, um top. A propriedade top, ela vai me dizer a distância entre o componente que tem o top e o componente relativo a ele. Então, no caso, como esse filho ele não é mais relativo ao container, e sim à tela em geral, ele vai levar em consideração o tamanho da tela. Então, por exemplo, se eu dou um top 0, ele vai grudar lá no início.
porque a distância entre o topo da tela e o componente, ele tem que ser 0, que é o que eu estou dizendo aqui. Só que para a gente poder, então, olhando nessa lógica, se vai ser a distância entre o topo e o componente, vai ser ditada aqui pelo stop. Se eu dizer que a distância vai ser de 50%, da tela, ele vai assumir 50%. Então ele jogou aqui para baixo. Além do top, nós também temos a propriedade left, que vai ser a distância entre a esquerda e o resto e o componente. Então, se eu dizer que ele vai ter uma distância de 50% da esquerda entre o componente, ele também vai pegar 50% da tela e jogar ali. E aí a gente, teoricamente, né, se eu tirar aqui essa coloração que está atrapalhando, a gente alinhou aqui no centro da tela. Bom, espero que você tenha gostado aí dessas 5 maneiras diferentes de estar alinhando aí ou centralizando o seu componente ou até a div aí na tela. E se você gostou desse vídeo, não esquece aí de deixar o seu like. Se tiver faltado aí mais alguma abordagem, eu sei que tem milhares de maneiras de você centralizar um elemento de uma maneira diferente. Se você tem uma específica que eu não citei aqui, deixa aí nos comentários para estar ajudando aí o resto do pessoal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Valeu, falou e até a próxima.